E aí, galera do Espaço BI, beleza? Eu sou Wesley César e hoje eu tenho uma pergunta para você mesmo que está assistindo. Você sabe fazer uma requisição em alguma API utilizando Python? Se a sua resposta foi sim, eu tenho uma tarefa para você, que é deixar o like, né, se inscrever nesse canal ou reagir a essa postagem aqui, se você estiver no LinkedIn, e comentar aí se você sabe, deixar algum feedback referente ao vídeo e assista ao vídeo todo também. Agora, se você respondeu não, se você não sabe fazer uma requisição, né, extrair dados de uma API utilizando Python, eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então acompanha o vídeo todo aí, vai ser bem rapidinho mesmo, bem simples. Depois a gente vai aprimorando mais essa requisição, essa extração de dados via API utilizando Python, né? Mas o vídeo de hoje, esse vídeo vai ser bem curtinho. Então, eu vou mostrar para vocês que a gente tem a documentação da API do YouTube, que é a API que a gente vai estar utilizando aqui como exemplo, beleza? Vamos para a tela do nosso computador aqui. E essa é a documentação da API do YouTube. E a requisição que a gente vai fazer aqui vai ser a requisição de channels, que é uma requisição bem simples, tá bom? Utiliza pouco código mesmo. É bem simples. Então, eu tenho a documentação aqui que vai me explicar, que vai me mostrar o que eu preciso fazer, passar de parâmetros para fazer essa requisição. Tá? Então, ela está bem explicada aqui, né? Vocês podem olhar com mais detalhe aí, eu posso deixar até esse documento aqui, esse link na descrição do vídeo. Mas o que vocês precisam entender é que essa requisição, se a gente vir aqui ó, na list, ela vai ter a solicitação HTTP e o método que a gente vai precisar passar para fazer essa requisição. A gente pode validar isso no Postman, por exemplo, que a gente consegue validar qual é enfim, a gente consegue validar o retorno dessa requisição, se ela está executando com sucesso, a gente consegue ver o status code dela, né, para ver se está com erro ou não, se está sendo executada com sucesso. A gente consegue ver tudo aqui. E na documentação, provavelmente a maioria das documentações de API tem os métodos que você utiliza, os parâmetros que você pode passar na requisição para retornar algum tipo de dado ou para retornar alguma coisa que você precisa, tá? Então, essa requisição aqui, essa é a URL base, tá bom? Então, eu costumo dizer que até aqui é a URL base, porque se a gente for olhar em todas as outras requisições que a gente tem aqui, a gente só vai alterar essa rota aqui, eu chamo de rota, né? Mas esse caminho que é o que a gente está querendo extrair mesmo. Tá? Então, a gente tem essa URL base aqui, esse método, porque a gente está querendo extrair os dados de lá, a gente não está querendo atualizar ou inserir, né, alguma requisição lá. A gente está querendo extrair os dados lá dessa requisição aqui, tá? Dessa API. E aqui tem os parâmetros que a gente precisa mandar. Alguns parâmetros são obrigatórios, tá bom? Por exemplo, esse part aqui, no caso dessa requisição, ele é obrigatório. E aí, se a gente ler aqui, ele especifica o que vai retornar nessa requisição. E eu vou mostrar para vocês isso, tá bom? E aqui nessa requisição tem o que a gente pode passar para nesse parâmetro aqui. E algumas outras coisas aqui que a gente tem também. Mas aí, quando a gente estiver executando ali a requisição, a gente dá uma olhadinha, beleza? Então tá, vamos extrair essa requisição aqui lá no Python. Então eu criei um projeto, eu já deixei pré-criado aqui, um projeto no PyCharm aqui, beleza? A gente vai criar um código Python, um novo arquivo Python aqui, eu vou chamar ele de requisição API. Beleza, é um nome qualquer aqui só para a gente exemplificar, tá bom? O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa importar a nossa biblioteca que vai fazer essa requisição, tá bom? Que vamos dar um import request. E ele já está aqui. Se der um erro, se aparecer alguma coisa aqui embaixo que está dando algum erro, você vai precisar provavelmente instalar esse pacote aqui, tá bom? Importar esse pacote, instalar esse pacote aqui no seu ambiente virtual do Python, tá? Então, estou importando, eu vou dar um apelido para essa biblioteca, vou chamar de R. E aí, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso definir a minha URL, beleza? Vou colocar aqui,
Tá? Depois de definir minha URL, vamos colocar aqui qual que vai ser a URL. Eu deixei a URL, ela pré-montada aqui já, só para a gente não perder tempo, tá bom? E aí eu vou explicar o que tem nessa URL. Deixa eu minimizar isso, só para ela ficar maior aqui, ó. Nessa URL a gente tem aquela URL base que eu chamei, tá bom? Então aqui é o corpo base dessa URL. A gente vai ter a rota e a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa passar para fazer essa requisição de channels aqui. Pode ser que se a gente precisasse fazer outra requisição, a requisição de outro tipo, de outra rota, ou extrair informações enfim, outras informações, a gente precisaria passar outros tipos de parâmetros aqui, tá bom? Mas nessa requisição aqui de channels, a gente vai utilizar esses parâmetros. E aí, eu estou passando o parâmetro key, o parâmetro part, que é obrigatório lá, que nem a gente viu, o parâmetro de channel, para saber de qual canal eu estou querendo extrair essas informações, tá? E beleza, e isso daqui. Tá, definir a minha URL. Agora, eu vou criar uma variável que vai armazenar a resposta dessa requisição, tá bom? Então, vai ser essa variável response, e aqui eu vou chamar, com o apelido aqui que eu dei, certo? Aqui, ó, chamando a variável request, eu vou chamar o método request, beleza? E aqui dentro do método request, eu vou ter que passar qual que é o método que eu tô querendo, tá? Dentro dessa função, isso aqui é nada mais que uma função, né? E aí, eu vou querer, eu tenho que passar, como parâmetro obrigatório aqui, eu tenho que passar qual é o método que eu quero extrair esses dados, né? Fazer essa requisição. E a gente pode ver aqui, ó, que é o método get, beleza? Então, vamos lá. E aí, depois de passar um método, eu passo qual que é a minha URL. Beleza? Então, eu passei aqui a minha URL. Depois disso, eu vou dar um print no response.test. E é só isso, pessoal. Só isso daqui. Então, eu importei o meu pacote que eu vou fazer a minha requisição. Tá? Eu defini a URL que eu quero, né, ir lá na API e fazer a requisição. E aí eu chamei o meu método request aqui, defini uma variável de resposta para o que retornar desse método aqui, dessa função, ele vai armazenar nessa variável response aqui. E aí eu dou um print para exibir o que está guardando nessa variável aqui. Beleza? Se eu executar aqui, ele já me retornou. Então, vamos ver? Ó, isso daqui foi o que ele retornou. Então, ele retornou algumas informações aqui dessa requisição. Tá? E aí, aqui, ó, ele define, ó, o snippet aqui, o que está vendo aqui nesse parâmetro, nesse objeto aqui JSON, né? Ele está vendo o nome do canal, certo? A descrição, não tem nenhuma descrição no canal, beleza? A data de criação desse canal, beleza? E algumas informações de imagem, se eu não me engano, enfim. E aqui ele está mostrando nesse objeto aqui, né, dentro desse JSON estatísticas aqui, ele está mostrando a quantidade de visualizações que eu tenho no canal, a quantidade de inscritos que eu tenho no canal e a quantidade de vídeos que eu tenho no canal. Beleza? Então, é dessa forma que a gente faz requisições com Python, né? A gente faz requisições em API com Python. Claro que tem algumas coisas que a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês, para a gente deixar essa requisição mais dinâmica. Vocês puderam ver que essa URL aqui, ela está muito estática, né? Se eu quiser alterar, fazer a requisição de canal e quiser fazer a requisição de vídeos, por exemplo, para eu saber quais são esses 54 vídeos aqui, eu vou precisar criar isso daqui tudo novamente. Né? Então, por exemplo, um exemplo só, tá? Vamos supor que eu quero extrair os vídeos, eu vou ter que criar essa URL aqui de novo e colocar vídeos aqui e fazer toda a requisição.
vocês percebem que está redundante isso daqui, eu não preciso, né? Então, se eu quiser fazer a aquisição de vídeos, é só eu passar... na verdade, se eu quiser fazer uma requisição na API, é só eu passar o que eu quero. Eu crio só uma vez a URL, uma vez essa função de... Eu chamo essa função de request aqui, passando a minha URL, que ele já vai fazer tudo dinâmico, né? Conforme o que eu tiver, conforme o que eu quiser extrair e fazer a requisição ali. Mas daí vai ficar para o próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E quem não sabia fazer uma requisição no API utilizando o Python, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí no comentário, tá bom? E pode mandar mensagem aí, qualquer coisa. Deixa o like no vídeo e é isso. Até mais.